Fala galerinha, vamos para mais uma questão do Enem hoje, 2022, e essa questão aqui que foi uma das mais consideradas, né, uma das mais difíceis, se não a pior questão do Enem aí, a questão 152, que fala de probabilidade e também análise combinatória. Então, a questão aqui é na interpretação, né, saber interpretar, criar as estratégias certas e lembrar aí da parte da análise combinatória que vamos precisar para fazer alguns cálculos. Então eu vou tentar ser o mais detalhista possível aqui para que vocês possam entender essa questão. A World Series é a decisão do campeonato norte-americano de beisebol. Os dois times que chegam a essa fase jogam entre si até 7 partidas. O primeiro desses times que completar 4 vitórias é declarado campeão. Então aqui a gente já sabe que são 7 partidas e que eles têm que ter 4 vitórias. Desses 7 jogos, né, 4 eles têm que vencer. Considere que em todas as partidas a probabilidade de qualquer um dos dois times vencer é sempre 1/2. Sim, né, gente? Porque ou ele ganha ou ele perde. Então, de 2 possibilidades, ele tem uma, né? Ou seja, 50% aí. Qual é a probabilidade de o time campeão ser aquele que venceu a primeira partida da World Series? Então, aqui a gente tem que pensar que tem 7 partidas, que são 4 vitórias e que ele venceu a primeira vitória, aqui a primeira partida. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui criando os espaços das 7 partidas, tá? Ó. A primeira, a gente já sabe que ele venceu. Então, a gente não vai mais se preocupar com essa casinha aqui, ó. A gente vai se preocupar somente com as outras 6, tá? Então, eu tenho mais 6 chances de ganhar esse jogo aí, né? 6 jogos. Só que cada partida eu tenho 50%, ou seja, 1/2 de probabilidade. Então, vamos pensar o seguinte. Primeira situação, vamos pensar nos próximos 3 jogos, tá? Os próximos 3 jogos, que seria esse e esse, eu tenho aqui 1/2 de probabilidade vezes 1/2 de probabilidade no segundo jogo, né? No primeiro jogo, no segundo jogo e no terceiro jogo, tá? Se a gente pensar nessas o total, né, desses jogos aqui nas 3 partidas, eu teria 8, né? 8 possibilidades. Só que dessas 8 eu só quero uma, eu só tenho uma possibilidade, só tenho um caso favorável de vencer. Então, quantos casos possíveis eu teria, né? Eu teria 2 vezes 2 vezes 2, porque isso aqui é 1/2 elevado na terceira, né? Então, isso aqui seria 1/8. O que significa esse 1/8? Que de 8 casos possíveis, eu tenho um apenas que é favorável, que seria vencer em todas as partidas, tá? Essa aqui é uma possibilidade, Só que eu não tenho somente essa possibilidade, eu posso ter outras. Vamos pensar que se eu errar um desses jogos aqui, eu perder, né? Eu vou perder um desses jogos aqui e vou ganhar apenas 2. Então, aqui eu venci e venci. Agora, pense o seguinte. Se eu não vencer um desses jogos, eu não vou ser campeão agora. Eu tenho que jogar mais uma vez, né? Então, vamos supor que eu venci, mas eu perdi aqui, ó, derrotei. Então, eu vou ter, novamente, 1/2, né, de chance aqui, a probabilidade é 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. Porém, eu posso ganhar, ganhar, perder, eu posso ganhar, perder, ganhar, eu posso perder, ganhar, ganhar. Eu tenho várias opções aqui, combinações, né, possíveis de perder um desses jogos. Então, a gente tem que pensar o seguinte. Como é que eu faço para saber quantas possibilidades eu tenho de combinar isso aqui, ó?
eu tenho que fazer uma combinação aqui, tá? Aí a gente vai ter que lembrar lá da análise combinatória, da formulazinha da combinação. Mas como eu sempre digo para vocês que eu não gosto de ensinar decoreba, eu sempre ensino um método que é o seguinte, ó. Eu vou fazer uma combinação, eu tenho três jogos, e desses 3 jogos eu quero ganhar 2, ó, tá? Se eu quero ganhar 2, eu tenho que fazer uma multiplicação aqui 2 vezes, né? Então, na primeira opção de ganho, eu tenho 3 jogos, aí já ganhei um, eu tenho mais 2 partidas para ganhar o próximo. Então, 3 vezes 2. Ao invés de abrir todo 3 fatorial, eu vou somente multiplicar 2 vezes, porque são apenas 2 vitórias que eu quero. E não esqueçam que a gente está falando aqui de combinação, é quando a ordem importa, porque se eu ganhar na primeira e depois ganhar na segunda, né? Isso aqui é a mesma coisa que se eu invertesse essas 2 vitórias aqui, né? Então, eles significam a mesma coisa. Então, na combinação, a gente vai ter que desconsiderar essas repetições. Então, eu preciso dividir aqui por 2, porque são 2 vitórias, ó. Então, vou dividir por 2, que é a letra aqui que se repete, tá? Então, fazendo essa conta, isso aqui vai dar 3, né? Isso aqui vai dar 3. Então, são 3 possibilidades que eu tenho de combinar essas 2 vitórias e uma derrota. Então, eu não posso me esquecer que eu tenho que multiplicar isso aqui por 3. Tá, mas sabendo que eu vou perder um jogo aqui, eu vou jogar mais uma vez, né? Vou arriscar aí, vou tentar a sorte no próximo jogo. Então, agora eu tô usando essa quarta casa aqui, ó, a quarta partida, certo? Então, eu vou ter 3 vezes esse 1/2 elevado na quarta. 3 vezes 1/2 elevado na quarta, porque agora são 4 jogos. Então, isso aqui vai ficar 3 vezes 1/16. E isso aqui vai ficar 3/16. Então, veja bem, na primeira opção a gente tinha 1/8, agora na segunda a gente tem 3/16. Mas a gente pode ter ainda mais opções, por quê? Porque tem mais 2, ó, mais 2 partidas. Então, vamos pensar agora que se eu perder, até vou colocar mais para cá para ter mais espaço aqui, ó. Vamos pensar agora que se eu perder, ao invés de dessas 4 agora aqui, ó, tá? Desses 4 jogos aqui, ao invés de eu perder eu vou perder 2. Então, eu vou vencer 2 e perder 2, tá? Se eu vencer 2 e perder 2, agora eu tenho 4 partidas para vencer 2 vezes. Então, eu também vou ter que fazer uma combinação aqui. Porque aí eu posso vencer, derrotar, ou eu posso derrotar, vencer, derrotar, ou eu posso vencer, derrotar, ou seja, tem várias possibilidades disso acontecer. E para isso, a gente vai fazer uma combinação, tá? Para saber quantas possibilidades, ó, eu posso agrupar isso aqui com 4 partidas vencendo 2 jogos, tá? Vencendo 2 deles. Como eu quero 2 jogos, eu vou multiplicar esse 4, ó, 4 vezes 3. Porque se nós fôssemos, isso aqui seria 4 fatorial, né, gente? E aí eu teria que fazer 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, e daí dividir pelo n menos p. E aí dá uma bagunça de fórmula que eu prefiro não usar. Eu prefiro explicar para vocês assim, ó. Como eu tenho 4 partidas e eu quero 2 vitórias, então eu tenho, na primeira vitória, eu tenho 4 jogos de opção, eu tenho 4 opções, né? Para vencer a segunda vez, eu tenho mais 3 jogos, ó.
Então, eu tenho 4 jogos para vencer a primeira vez. Venci a primeira, me sobrou mais 3 jogos para vencer a segunda. E vou dividir isso aqui por quanto? Por 2, porque é o número de vitórias aqui, ó, que se repete. Então, isso aqui vai ficar 4 vezes 3, 12, dividido por 2 dá 6. Certo? Só que agora eu tenho que lembrar que esse 6 eu preciso multiplicar pela chance que eu tenho de cada jogo. E eu tenho agora quantos jogos? Agora eu vou ter 5 jogos, porque eu estou usando mais um aqui, ó. Eu vou ter 5 jogos porque eu tenho que considerar que se eu perdi 2 nesses 4, eu tenho a possibilidade de jogar mais um. Eu tenho que jogar mais um, né? Então, esse 1/2 aqui eu vou elevar na quinta potência. E isso aqui vai ficar 6 vezes 1 sobre 32. 2 na quinta potência é 32. Então, isso aqui vai ficar 6 sobre 32, ó. E agora, ainda me resta mais uma opção, que seria, caso acontecesse, ó, desses 5 jogos, eu perdi 3 vezes. Então, dos 5 jogos, eu venci, perdi, tá? E aí, claro, a gente vai ter que fazer uma outra combinação aqui, para saber de quantas formas isso pode ocorrer, 2 vitórias e 3 derrotas, né, com 5 jogos, para eu poder jogar, então, mais uma vez depois. Eu vou fazer uma combinação agora de 5 com 2 vitórias, 5 jogos, 2 vitórias. Então, quantas possibilidades eu tenho de vencer a primeira partida? Ah, eu tenho 5 partidas. Quantas agora opções eu tenho para vencer a segunda? Ah, eu tenho 4, tá? E eu vou dividir isso por 2, porque são 2 vitórias aqui que se repetem, ó. Então, 5 vezes 4, 20, sobre 2 vai dar 10. E agora, eu tenho 1/2 para cada partida. Só que agora eu estou usando essa última aqui também, ó. Então, são 6 jogos. Então, isso aqui vai ser elevado na sexta potência. Então, vai ficar 10 que multiplica 1 sobre 64, tá? Porque 2 na sexta é 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes que vai dar 64. E isso aqui vai ficar 10 elevado na 64. E aí terminou os jogos, né, gente? Ó, terminou os jogos, encerrou. Agora eu vou ter que somar tudo isso aqui. 1/8 mais 3 sobre 16, mais 6 sobre 32, mais 10 sobre 64. Mas percebam vocês que os denominadores aqui estão diferentes, né? Então, nós vamos ter que deixar os denominadores iguais. Se vocês olharem aqui para as respostas, ó, todos os denominadores são iguais a 64, tá vendo? Então, nós vamos manter o 64. Eu vou deixar todas essas frações, ó, com o denominador 64. Esse aqui também. Esse aqui também. E o último já está como 64. Então, 1/8 para transformar em 64 no denominador, o 8 passa a ser 64, ó. Eu tive que multiplicar por 8, né? 8 vezes 8, 64. Então, o mesmo eu faço em cima. Multiplico por 8 em cima e embaixo. Então, vai ficar 8 sobre 64. 3 sobre 16 eu também vou multiplicar por algum valor para que o denominador fique 64. Eu vou ter que multiplicar por quanto? Por 4, porque 4 vezes 16 é 64. Então, 4 vezes 3 é 12. Então, vai ficar 12 sobre 64. Esse aqui, 6 sobre 32, eu vou ter que multiplicar por 2, ó. Porque aí o 32 vai se tornar 64 e o 6 vai se tornar 12. E por último, eu tenho esse aqui, ó, que eu não preciso transformar em nada, porque o denominador já é 64. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai somar todos esses valores. O 8 sobre 64, mais o 12 sobre 64, mais o outro 12 sobre 64, mais o 10 sobre 64. E aí, isso aqui vai dar 8 mais 12 dá 20, com 12, 32, com 10, 42. Então, vai dar 42 sobre 64,
a nossa resposta, tá? Que é a probabilidade, então, desse time ganhar. Está aqui a resposta, ó. Alternativa C, 42/64. E se liga aqui, galerinha, no meu canal, todo dia tem resolução de uma questão do Enem para você. E um beijo e nos vemos aí na próxima questão.